There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. Exaltado tu és, Jesus, tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu. La 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 la. Assim mesmo se esvaziou, entre nós veio habitar. Tua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai. Louvaremos Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele é santo, Ele é digno, nosso único Senhor. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai. Aleluia, esse é o nosso Deus, cheio de graça e verdade, Senhor. É o Senhor que nós cantamos e dedicamos o nosso louvor, porque só o Senhor é digno, digno da nossa confiança, digno de toda a nossa esperança. Tu não és um Deus criado, mas é um Deus invencível. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem
Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Sou teu poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, Não mudarás, não falharás, não falharás. Tremendo Deus, Assim tu és. não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou.
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Hoje aqui. Olá, queridos, boa noite. Estamos juntos novamente para mais uma mensagem da série Fé na Cidade, e o meu desejo é que você esteja acompanhando essa série e encontrando oportunidades de ser uma bênção aqui em Macaé ou na cidade onde você está. Nós temos falado de coisas que são muito particulares da cidade de Macaé. Nós falamos na semana passada sobre uma lenda da cidade, falamos sobre um pouco da economia da cidade, em torno do que a cidade gira, e hoje eu ainda quero continuar trazendo alguns aspectos da nossa cidade, da cidade de Macaé. Você que é um macaense, você que já está aqui há algum tempo, você certamente sabe que Charles Darwin, o naturalista inglês, ele passou aqui por Macaé. Ele não foi a única personalidade famosa a passar por aqui, mas certamente ele é o mais conhecido ou o mais famoso. Eu não consegui me localizar bem com uma data precisa a respeito do tempo que ele passou aqui, então eu quero dizer que essa passagem dele por aqui foi entre 1832 e 1836. Dependendo da fonte que a gente olha, algumas pessoas falam que foi em abril de 1836, outras apontam para 1832. Então, Charles Darwin, o naturalista inglês, ele passa aqui por Macaé, observando, colhendo dados. Ele tinha uma missão quando ele saiu da Inglaterra, e a sua missão a bordo de um navio era fazer observações, era colher dados, era observar as regiões por onde ele iria passar. E essa missão do Darwin foi uma missão longa, uma missão de muitos anos a bordo de um navio, fazendo pesquisas. Darwin tinha uma missão, e isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção pelo próprio fato de vivermos numa cidade onde, em alguma medida, talvez tenha sido fonte de pesquisa para o Charles Darwin. Uma outra coisa que eu acabei descobrindo, lendo sobre isso, e fica aí uma dica para os bikers da Red, tem uma trilha aqui em Macaé, Caminho de Darwin, e certamente eu quero descobrir logo como fazê-la e passar por ela. Ou seja, Darwin passou por aqui, mas Darwin não ficou, né? Darwin tinha uma missão, mas a sua missão não tinha nada a ver conosco, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não tinha nada a ver com a Red. Ele tinha uma missão, mas certamente uma missão muito distinta da missão que nós temos. Darwin passou por aqui, mas
eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é óbvio, para aquilo que você certamente sabe. Com certeza, há mais de 100 anos, Jesus chegou em Macaé. E o legal disso é de saber que Jesus chegou aqui e ele ficou aqui. E acreditem, eu não estou ficando maluco. De fato, Jesus chegou aqui por meio dos seus discípulos, por meio de pessoas que ele resgatou, por meio de pessoas que ele comissionou. Ele chegou em Macaé há mais de 100 anos atrás e ele permanece aqui. Hoje, na nossa conversa de hoje, eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 10. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando sobre a abrangência da sua missão. Inicialmente, o Senhor Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele está falando de 12 pessoas. O início foi com poucas pessoas, mas quando nós chegamos aqui agora em Lucas capítulo 10, nós encontramos o Senhor Jesus comissionando 72 pessoas para pregarem o Evangelho, para anunciarem as boas novas de cidade em cidade. Lucas capítulo 10 é aquele texto que você conhece porque ali Lucas relata o Senhor Jesus contando para nós a parábola do bom samaritano. Lucas 10 você conhece porque é aquele texto onde tem aquele diálogo entre Marta e Maria, suas duas amigas, pertencentes à família de Lázaro. Lucas 10 está nesse contexto, e no contexto do livro, Lucas ele quer que a gente preste atenção que o Senhor Jesus Cristo é aquele que vem cumprir as promessas que vinham sendo anunciadas desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 1, e Lucas então ele vai escrever o propósito do seu livro, ele começa dizendo que muitos empregaram conhecimento para relatar a respeito das promessas que foram cumpridas entre nós. E então no seu livro ele vai chamar a nossa atenção para isso. Jesus Cristo, aquele que veio para ficar, aquele que chegou aqui em Macaé, ficou em Macaé, está em Macaé por meio dos seus discípulos, é aquele que cumpre todas as promessas anunciadas no Antigo Testamento. Ele é o Filho do Homem, ele é o cumpridor de todas as promessas, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, lá em Lucas capítulo 10, do verso 1 em diante, é o texto em que nós vamos meditar hoje. Lucas capítulo 10, o verso 1, ele diz assim: depois disso, depois de tudo aquilo que aconteceu no capítulo 9, depois de Jesus ter passado por Samaria, depois de Jesus ter passado pela Galileia, depois de tudo que acontece no capítulo 9, o Senhor escolheu 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Queridos, esse verso, ele tomou a minha atenção por muito tempo durante essa semana. E tomou a minha atenção justamente pela maneira como o Senhor Jesus ele tá comissionando os seus discípulos aqui. E eu quero reler novamente esse verso e chamando a sua atenção para algumas coisas. O texto diz então que o Senhor escolheu. E essa palavra Senhor, no Novo Testamento, a maneira como Lucas usa essa palavra, ela é muito importante. Lucas não chama Jesus de Senhor somente aqui, mas aqui, quando ele chama Jesus de Senhor, o Senhor que escolhe pessoas, o Senhor que envia pessoas, é muito importante que a gente entenda que quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as pessoas. John Stott, um teólogo que eu gosto muito dele, ele diz assim, ele tem uma frase que diz: o mínimo irredutível do Evangelho é: Jesus Cristo
é o Senhor de todas as coisas. E Lucas abre esse capítulo maravilhoso dizendo isso, que o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu os seus discípulos, ele comissionou os seus discípulos, ele envia os seus discípulos. Nesse ato de enviar os seus discípulos, o Senhor Jesus emprega uma metodologia, ele emprega uma pedagogia, ele os envia adiante 2 a 2, em par. É desse jeito que esses discípulos deveriam ir, e eles deveriam ir às cidades de 2 em 2. E aí, lembrei de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10, texto que nós já estudamos aqui na rede. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 a 10, o texto bíblico diz assim: é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Queridos, o Senhor Jesus, no seu comissionamento, no seu envio, ele pensa na importância de que essa atividade seja uma atividade feita em conjunto, seja uma atividade, uma ação cooperativa. Isso é demais, isso chama a nossa atenção. Aqui em Lucas 10, esses discípulos, eles são enviados às cidades, aos lugares que o próprio Senhor Jesus planejava visitar, lugares por onde o Senhor Jesus queria passar. Então, de uma certa maneira, nós podemos dizer que discípulos são pessoas que, ao passar por onde estão indo, eles antecipam aquilo que vai acontecer. No caso desses 72, à medida que eles estavam indo pelas cidades, a sua mensagem era: olha, nós estamos passando, nós estamos preparando todas as coisas, mas atrás de nós está vindo o Senhor de todas as coisas, o Senhor da sua vida, o Senhor do universo, o Deus Criador. Ele está vindo logo atrás de nós. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Então, quando eu digo que o Senhor Jesus, ele chegou aqui em Macaé, certamente há mais de 100 anos, e ele continua aqui, ele continua através de mim, através de você, que é um discípulo de Jesus Cristo, e a nossa missão principal é de pregar, de apresentar o Evangelho, antecipando aquilo que será quando ele voltar novamente para concretizar de um jeito pleno tudo aquilo que diz respeito ao seu reino. Assim é Lucas capítulo 10. Mas eu também quero chamar a sua atenção para algumas outras coisas, aquilo que vem após essa introdução grandiosa e maravilhosa do verso 1 de Lucas 10. Quando nós olhamos para os versículos seguintes, nós encontramos textos muito precisos do que o Senhor Jesus está pedindo daquelas pessoas, daqueles discípulos. Quando nós olhamos para o início do verso 2 de Lucas 10, o texto bíblico diz assim: estas foram as suas instruções. Ou seja, Jesus envia os discípulos, mas ele simplesmente não diz faça o que quiser, falem o que quiser. Não, ele não faz isso. Ele primeiro instrui os seus discípulos e depois ele envia os seus discípulos para as cidades, para os lugares que o Senhor Jesus planejava visitar. Então, uma vez que o Senhor Jesus instrui os seus discípulos, eu gostaria que nessa noite, nessa nossa conversa aqui, nós pensássemos em 2 blocos. O bloco da mentalidade do discípulo. Que tipo de convicção, que tipo de orientação, que tipo de mente tem o discípulo de Jesus? E o segundo bloco é o bloco onde eu quero me concentrar com você a respeito de quais são as atitudes dos discípulos.
Então, no nosso primeiro bloco aqui, eu quero chamar a sua atenção para a mentalidade dos discípulos. Que mentalidade aqueles discípulos lá no início do primeiro século tinham que ter? Qual é a mentalidade que eu e você, nós como igreja, precisamos ter, uma vez que nós somos discípulos de Jesus? Acompanhe comigo os próximos versos de Lucas capítulo 10, agora a partir do verso 2. Estas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Então nós temos aqui as orientações do Senhor Jesus a respeito de que tipo de mentalidade tem os discípulos. Que tipo de mentalidade eu e você devemos ter em Macaé? Que tipo de mentalidade você deve ter na cidade onde você está, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela uma capital ou seja uma cidade do interior? Que tipo de mentalidade nós precisamos ter? Eu quero fazer 4 destaques a partir daquilo que nós ouvimos o Senhor Jesus dizendo aqui. Número 1, a nossa mentalidade é uma mentalidade de conhecer a necessidade. Nós precisamos conhecer, estar cientes e conscientes da necessidade. E o Senhor Jesus aqui, Ele está dizendo para nós, tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho e tem poucas pessoas. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso. A nossa cidade, Macaé, tem 256 mil habitantes. Ou seja, isso já dá a dimensão do nosso trabalho. Nós temos muito trabalho. E a missão, ela é abrangente. Nós não fomos chamados para relaxar. Nós fomos chamados para trabalhar. E esse trabalho começa a partir da nossa vizinhança, a partir do nosso condomínio, a partir do nosso bairro, a partir da nossa região, para alcance da nossa cidade, se Deus permitir, para alcance do nosso estado, do nosso país e do mundo. É essa a amplidão, a amplitude da missão em que nós estamos envolvidos. Assim sendo, o Senhor Jesus deixa os seus discípulos conscientes. Tem muito trabalho e tem poucas pessoas trabalhando. Quando nós pensamos na dinâmica da igreja local, geralmente a gente confunde. Não, quem tem que trabalhar, quem tem que fazer a obra é o pastor, são os presbíteros, são os líderes de ministério. Não, na verdade, todos nós somos chamados a trabalhar. Todos nós. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero, você não precisa ser um líder de ministério. Você precisa ser um discípulo consciente do seu chamado, do chamado que o próprio Jesus fez a você para desenvolvermmos a missão que é a missão dele. Então, a nossa mentalidade, o primeiro elemento da nossa mentalidade é a ciência, é o conhecimento da necessidade. Mas eu quero destacar também que é necessário que na nossa mentalidade esteja a ideia de que nós precisamos depender do Senhor da seara, do Senhor da colheita. Nós precisamos depender. Frequentemente eu me pergunto em oração, Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, como que nós vamos fazer? Senhor, como que nós vamos desenvolver a missão? Senhor, quais são as oportunidades que Macaé oferece a nós? Quais são as oportunidades que tem no lugar onde você está? Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos confiar de que a estratégia é dele. É Ele quem dá as oportunidades, é Ele quem abre o caminho. Eu e você precisamos ser dependentes dele e atentos às oportunidades que dia a dia Ele dá para nós, Ele dá para mim e para você. Então nós precisamos ter ciência
do tamanho do trabalho, nós precisamos ser dependentes. Agora, queridos, é fundamental que nós não sejamos ingênuos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele diz para eles: eu os envio como cordeiros no meio de lobos. E eu não posso pular essa parte. Eu não posso pular essa parte, e eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós vivemos em uma cultura de lobos. Nós vivemos numa cultura de pessoas vorazes. Nós vivemos numa cultura de pessoas cruéis. Nós vivemos numa cultura de pessoas traiçoeiras. E nós estamos sendo enviados para esse lugar. E eu estou dizendo isso para você porque não espere que você talvez vai pregar o evangelho aonde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, e que você vai ser aceito numa boa. Não, talvez você vai ser perseguido. Recentemente eu ouvi uma história de um crente que, sendo crente, ocupando uma posição muito estratégica no seu trabalho, ele começou a se posicionar eticamente. Ele começou a fechar as oportunidades de corrupção, as oportunidades de tramóias. E o que aconteceu? Ele foi perseguido, ele foi ameaçado, ele passou por sérios apuros. E por quê? Porque nós somos enviados para uma cultura de lobos. Nós somos como cordeiros no meio de lobos. E lobo é esse animal traiçoeiro, é esse animal cruel, é esse animal perigoso, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos cultivar a mentalidade de que nós vamos, em todos os lugares que nós entrarmos, nós vamos pregar o evangelho com muita facilidade, tudo vai dar certo e tudo vai acontecer. Aliás, o pastor Tim Keller, que a maioria de nós conhece, ele diz que se nós estamos pregando o evangelho e nós não estamos sendo perseguidos, provavelmente nós estamos sendo infiéis na pregação do evangelho. E ele diz o seguinte: se você não está pregando o evangelho e está sendo perseguido, provavelmente você é um chato. É assim que ele pensa na questão da pregação do evangelho. Se nós estamos pregando o evangelho, vivendo a partir do evangelho, se nós estamos nos comportando como discípulos de Jesus e não estamos sendo perseguidos, tem coisa errada. E eu e você precisamos prestar bastante atenção nisso. Nós precisamos conhecer a necessidade, precisamos depender do Senhor, nós não podemos ser ingênuos. E aí então, quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos ser apegados, nós precisamos ser desapegados. O Senhor Jesus, ele aponta aqui para esses 72 discípulos que eles deveriam sair para a missão e eles não deveriam levar dinheiro, eles não deveriam levar bolsa, eles não deveriam levar par extra de sapato, eles tinham que ter agilidade, eles tinham que ter leveza, eles tinham que ter, eles não podiam ser apegados às coisas. E aqui eu quero também chamar a nossa atenção, a minha e a sua atenção. Certamente, se você der uma olhada ao seu redor agora, aí na sua casa, você vai perceber que você tem muitas coisas. Você talvez, se você prestar bastante atenção, você vai ver que você tem coisas além das que você precisa. Dá uma olhadinha, dá uma olhada na sua sala, dá uma olhada naquilo que está perto de você. Você certamente vai perceber que você tem coisas que você não precisa. O ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é: aquilo que você tem está viabilizando a missão? E eu estou chamando a sua atenção para isso pelo simples fato de que tudo aquilo que temos precisa ser percebido por nós como meio
para cumprirmos a missão. A minha casa é um meio para cumprir a missão. O meu carro é um meio para cumprir a missão. O recurso que eu tenho, o dinheiro que eu tenho é um meio para cumprir a missão. Eu não posso perceber essas coisas como coisas que, ao invés de me impulsionar para a missão, me prendem, fazendo com que eu não cumpra a missão. Tudo que temos precisa ser percebido pelos discípulos de Jesus como meio para cumprir a missão. O conhecimento que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, os acessos que eu tenho são meios para que eu cumpra a missão. Essas coisas não podem travar a missão, eu não posso estar apegado a essas coisas. Queridos, se existem coisas às quais você é apegado, comece a perceber se essas coisas não estão atrapalhando você de cumprir a missão para a qual você foi chamado. Então, esses 72 discípulos, eu e você, nós precisamos ir, mas com uma mentalidade formada, com uma mentalidade precisa. Nós precisamos saber que tem muito trabalho, tem poucos trabalhadores. Nós precisamos em todo momento depender do Senhor da seara. Nós não podemos ser ingênuos e nós não podemos ser apegados. É essa mentalidade era necessária no primeiro século e essa mentalidade é necessária hoje. Século 21, Macaé, ou na cidade aonde você está, de onde você está nos assistindo. Então, mentalidade, mas eu quero chamar a sua atenção também para as atitudes que os discípulos precisam ter na cidade. Lucas capítulo 10 é um texto fantástico, ele traz aqui para a nossa conversa um monte de cidades. O texto refere-se a Cafarnaum, a Tiro, a Sidom, ele faz referências a cidades, a regiões e por onde esses discípulos tinham que ir. A grande questão é, que tipo de atitude tem o discípulo? Qual é a atitude que eu e você precisamos ter? Então eu quero continuar a leitura aqui a partir do verso 5. Lucas capítulo 10, verso 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Queridos, talvez seja até desnecessário dizer que o Senhor Jesus, ele é sábio, ele é soberano, ele é o Senhor de tudo, ele é perfeito e ele está dando detalhes aqui para os seus discípulos como as coisas precisam acontecer, como elas têm que ser. Então, a primeira atitude aqui que o Senhor Jesus diz é: chegou numa casa, você vai dizer naquela casa que a paz de Deus esteja nessa casa. E aí então nós voltamos para a primeira mensagem dessa série, quando nós olhamos lá para Jeremias capítulo 29. Eu e você, todo discípulo de Jesus, precisa ser um promotor da paz, um promotor do shalom de Deus. Shalom tem a ver com harmonia, tem a ver com justiça, tem a ver com dignidade, tem a ver com uma porção de coisas. Eu e você somos chamados para sermos promotores de paz, promotores da paz. A gente não foi chamado para brigar. A gente não foi chamado para violência. A gente não foi chamado para ir para a rua matar pessoas. A gente não foi chamado para ir para um ringue. Nós fomos chamados para sermos promotores da paz e nós devemos levar isso a sério, inclusive com as nossas atitudes nas redes sociais.
inclusive no meio das nossas conversas. Nós, como discípulos de Jesus, uma das nossas marcas, uma das nossas atitudes principais, o Senhor Jesus coloca ela aqui, ela é a primeira a ser mencionada por Ele. Quando vocês chegarem numa casa, a primeira coisa que vocês vão dizer é que a paz de Deus esteja nessa casa, e isso não tem nada a ver com subjetividade. Isso tem a ver com muita objetividade. Discípulos de Jesus são promotores da paz. No texto ele continua e ele vai dizendo que tipo de comportamento a gente tem dentro dessa casa. E o comportamento que ele aponta para nós é o comportamento da amizade, é o comportamento da intimidade. Amigos, irmãos, queridos, acreditem, os nossos relacionamentos importam. Os nossos relacionamentos com não crentes são importantes. Por favor, se você tem a ideia ou se você foi formado em alguma igreja que disse para você, você não pode ter amizade com não crentes, você foi ensinado errado. Tem estatísticas no meio evangélico que diz que quando um não crente ele se converte, ele mantém os seus relacionamentos com não crentes por até 3 anos. Mas depois, esses relacionamentos são abandonados e ele começa então a se relacionar apenas com crentes. E aí então a missão é deixada para trás. Os nossos relacionamentos importam. A nossa atitude no ato de ir deve ser a atitude do relacionamento, da amizade, da conexão. É assim que o Senhor Jesus está apontando para nós. Nossa terceira atitude, aqui a partir do que o Senhor Jesus está dizendo para nós, é que nós devemos ser os instrumentos de cura. Isso mesmo, de cura. Aqueles discípulos, eles estão indo e a missão deles era de curar pessoas. Agora talvez você pense assim, puxa vida, o Denis está indo por uma linha perigosa. Será que ele está mandando a gente orar pelos doentes para que a gente cure os doentes? É claro que sim, você deve orar pelos doentes. É claro. Eu oro pelos doentes, você deve fazer isso. Nós fizemos isso por meses, orando pelas pessoas contaminadas com Covid. Eu creio que o Senhor pode agir, mas eu também creio que eu sou chamado para também ajudar essas pessoas a se recuperarem, quando eu dou a elas um remédio. Eu creio que eu posso ajudar essas pessoas a se recuperarem quando eu as levo para um hospital, quando eu as levo para um médico, para uma consulta. Isso tem a ver com o processo da cura. Nós somos instrumentos de cura e eu louvo a Deus por aquilo que aconteceu na rede há 2 semanas. Pessoas pegando pessoas para levar no hospital, pessoas levando remédios em casas, pessoas levando pessoas para passarem por consultas. É isso mesmo, nós somos instrumentos de cura. Algumas vezes nós vamos orar e as pessoas vão ser curadas, outras vezes nós vamos ser aqueles que vão levar as pessoas para serem curadas pelos médicos, nos hospitais, nas clínicas, por meio de cirurgias. E tudo isso tem a ver com a bênção de Deus, que dá capacidade, que dá inteligência, e nós não podemos desprezar isso. Mas eu não quero me referir apenas à cura das enfermidades. Eu e você também devemos ser os instrumentos de cura das relações, de casamentos partidos, de relacionamentos entre pais e filhos sendo estragados, de amigos que estão se desfazendo. Nós precisamos também ser esses instrumentos de cura das relações. Nós devemos, essa é a nossa atitude, nós precisamos ser instrumentos de cura. Mas uma outra atitude que nós percebemos aqui naquilo que o Senhor está dizendo é de que eu e você temos que fazer diferença. Aonde a gente chega, a gente tem que fazer diferença. E o texto diz o seguinte para nós: quando você chegar numa casa e for bem recebido, fique naquela casa. Se você não for bem recebido, você sai daquele lugar, sai daquela cidade, sacode a poeira como sinal de que, já que vocês não entenderam, já que vocês estão rejeitando a mensagem, a diferença vai ser feita do mesmo jeito. Nós fazemos diferença quando as pessoas entendem e recebem o Evangelho, e nós também fazemos a diferença quando as pessoas rejeitam o Evangelho. Ora, nós somos instrumentos
para salvação e ora nós somos os instrumentos para condenação. E o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso de uma maneira fantástica lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. Nós temos que fazer diferença. Nós devemos desejar fazer a diferença pregando o Evangelho para que as pessoas entendam o Evangelho, recebam o Evangelho e tenham as suas vidas transformadas. Mas nós somos enviados como cordeiros no meio de lobo. Algumas vezes nós vamos ser rejeitados, desprezados, algumas vezes vão mandar a gente embora, vão nos desprezar, vão fechar as portas para nós. E quando isso acontecer, entenda, você também está fazendo a diferença, porque esse ato é um ato de condenação para aquele que está rejeitando o Evangelho. Ainda na ideia aqui das atitudes dos discípulos, que devem ser promotores de paz, que devem ser relacionais, devem fazer amizade, de que devem ser instrumentos de cura, de que devem fazer a diferença. Os discípulos de Jesus também são aqueles que têm uma mensagem. Nós somos chamados para pregar uma mensagem, e a mensagem que o Senhor Jesus está apontando aqui para aqueles 72, para mim e para você o que vocês têm que dizer é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E talvez, queridos, a gente possa traduzir isso da seguinte maneira: talvez você conheça pessoas que estão sofrendo, pessoas que vivem distante de Deus, pessoas que ainda não entenderam o Evangelho e que estão sofrendo duramente. Talvez você seja aquela pessoa, aquele discípulo que vai chegar até elas e vai dizer para elas o seguinte: você não imagina o quanto Deus está próximo de você. Isso é a mesma coisa que dizer: o reino de Deus está próximo. Mas nós temos uma mensagem. Os discípulos não são enviados para falar qualquer coisa. Os discípulos são enviados para pregar a mensagem. O reino de Deus chegou. Deus está mais perto de você do que você imagina. Essa é a nossa mensagem. Queridos, na semana passada nós olhamos para Abraão, a dinâmica de Abraão do sai e vai. E nós começamos a ver ali, em Gênesis capítulo 12, que Abraão era apenas a ilustração, a sombra daquilo que ia ser perfeitamente realizado na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que sai do seu ambiente de glória, do seu ambiente de comunhão, vem ao nosso encontro, invade o nosso coração, transforma a nossa vida para que a gente continue reproduzindo isso. Hoje nós nos deparamos com o Senhor Jesus comissionando os seus 72 discípulos, eu e você. E eu quero convidar você a ser uma bênção na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eu e você, nós somos chamados para abençoar. E eu quero terminar essa reflexão, a nossa conversa de hoje, lembrando que em 2018 eu tive uma grande oportunidade, a oportunidade de participar de um grupo onde o pastor Dave Ferguson, um pastor lá da cidade de Chicago, ele estava palestrando e ele ensinou algo que ficou no meu coração e tenho certeza que no coração de todas as pessoas que estavam naquela reunião. A igreja dele é muito grande lá em Chicago, muito, muito grande. E ele estava falando para nós como que ele tem orientado a igreja dele a fazer discípulos. E aí então ele conta que tudo começou quando ele começou a pensar na palavra abençoar. Exatamente, a palavra abençoar. Na língua inglesa, a palavra abençoar é a palavra bless. Imagino que vai aparecer aqui em algum lugar essa palavra. O pastor Dave Ferguson, ele pensou nessa palavra, na palavra bless, abençoar. E ele começou a pensar então que a partir dessa palavra, do ato, da atitude de abençoar, ele poderia orientar a sua igreja e ele montou um acróstico. Então, no B, ele coloca ali o be, a palavrinha em inglês que significa ser ou estar. Na palavra L, ele colocou o listen, que é a palavra para ouvir. Na palavra E, ele colocou a palavra eat, que é a palavra de comer. Na S, no primeiro S, serve, de servir.
e na palavra share, no último S, ele colocou share, de compartilhar. Queridos, é isso que discípulos de Jesus fazem. Discípulos de Jesus são aqueles que se tornam apoio para alguém. E eu quero incentivar você a, nesse momento de isolamento, de pandemia, de caos, seja apoio para um não crente, para um amigo seu que trabalha com você, que anda com você, que mora perto de você, que faz parte do seu condomínio. Seja apoio para ele. Seja para essa mesma pessoa alguém pronto a ouvir. Ouça quais são os medos. Você já perguntou para essa pessoa, para esse seu amigo, você tem medo do quê? Quais são os seus planos? O que você pensa para o futuro? Ouça essa pessoa. Seja para essa pessoa aquele lugar onde ela pode ir até a sua casa para fazer uma refeição com você. E por favor, eu não estou falando para você sair da sua casa, mas quem sabe você não pode ser criativo, monta uma mesa de café, coloca lá o seu celular e pede para o seu amigo fazer a mesma coisa e toma um café com ele, um café virtual. Já tem gente fazendo isso é muito legal e isso dá muito certo. Mas quando tudo isso passar, convide esse alguém para comer com você, para fazer um jantar, um almoço, um churrasco. Coma com essa pessoa, sirva essa pessoa e finalmente compartilhe a mensagem com essa pessoa, talvez dizendo para ela: o reino de Deus chegou para você, Deus está mais perto de você do que você imagina. Talvez você até então não soubesse o que fazer, mas eu quero dizer, assuma essa atitude de abençoar. Abençoar sendo apoio, abençoar ouvindo, abençoar convidando para uma refeição, abençoar servindo, abençoar compartilhando a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Deus chegou, Deus está mais perto de você do que você imagina. Queridos, meu desejo é que nós, aqui em Macaé, que nós sejamos esses discípulos com mentalidade formada e com atitudes precisas para que essa cidade, o povo dessa cidade, sejam abençoados pela pregação do Evangelho. Meu desejo é que essa palavra tenha abençoado você e que a partir dessa palavra você seja uma bênção na vida daquele que precisa ouvir a mensagem. Que Deus te abençoe. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos tirou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou
nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Aleluia.